Então voltamos para a aula de hoje. A aula de hoje é de geografia. A gente estava falando sobre os setores econômicos, então a aula de hoje é do dia 14/7, né? A prof não está brava com vocês não, é só para vocês saberem que eu estou bem atenta em todas as avaliações que a gente está fazendo, certo? Então a aula de geografia a gente vai fazer a primeira correção, da página 23 e 24. E ali a gente estava falando sobre os setores econômicos, que é o setor primário, que é onde vem a primeira coisa, né, a matéria-prima. O setor secundário, que é o que transforma a matéria-prima em um objeto para a gente comprar. No setor terciário somos nós que compramos, que comercializamos, são os comerciantes, né? A parte comercial. A atividade de número 23, a prof falou que a gente sempre, o campo e a cidade não se desvinculam, né? Eles não vivem separados. Eles estão sempre unidos, porque o alimento que vem de lá, o que vem de lá, é importante para nós aqui na nossa cidade, certo? Número 1. A número 1 é individual, na página 23. Então, eu não vou fazer uma correção, mas vou dizer que vou fazer a leitura quando vocês me entregarem a apostila. Sobre se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. Certo? Isso é o quê? Que a prof falou. A ligação que existe entre o setor da agricultura e o setor do trabalho da cidade. Certo? Agricultura, a área rural com a área urbana. Olha a ligação, certo? Na página 24, tem um complete, certo? Complete o esquema a seguir, que representa a relação entre campo e cidade. Preencha os espaços em brancos com exemplos de produtos e serviços. Então, oferece, precisa, campo e cidade precisa e oferece. Então, vocês teriam que preencher ali, certo? Sugestões de matéria-prima e alimentos, o que ela oferece e o que a gente precisa. O que oferece e o que a gente precisa, certo? Essa também é individual. Número 3. Represente por meio de desenho as etapas necessárias para a produção do suco de uva. Então, vocês têm toda aquela ilustração ali do tomate, que era a mesma ideia para vocês fazerem. Então, o setor primário é o que planta. O setor secundário é aquele que pega lá na plantação, compra do agricultor, leva para a indústria, limpa, lava, produz, amassa, bota nas garrafas, né? E o setor terciário é o comerciante, aquele que vende, né? Todas são individuais. Lembrando que essa semana a prof vai fazer correções e lembrar que vocês têm atividades avaliativas. Na atividade de geografia, que é o mais importante nesse momento, vocês terão que fazer um trabalho de valendo nota, certo? Um trabalho valendo nota. E é sobre as profissões, porque é claro, se existem as profissões que são importantes na área rural, existem as profissões que são importantes na área urbana. E na área urbana somos nós, né? Então a prof fez uma lista, que vocês terão junto com o planejamento, a prof fez aqui, né, eu escrevi a caneta, das profissões que a gente vai pesquisar. Então, lembrando que um texto começa com letra maiúscula. Se você vai escrever, ele tem que ter sentido, certo? Tem que ter um começo da história, o meio da história e o fim da história. Lembrando que esse texto ele é um texto informativo, porque vocês vão trazer informações verdadeiras, não é inventado, não é imaginado, nada disso. Não é do folclore. Vocês podem pesquisar na internet, vocês podem ler, e o que vocês aprenderem, vocês colocarem na folha. No mínimo, 20 linhas, certo? Boa sorte, capricho, 20 linhas. Pesquisem, se vocês quiserem colocar imagens, vou dar uma diminuída. De 15 a 20 linhas. De 15 a 20 linhas. Não adianta fazer a letra desse tamanho, certo? Capricho. Pensem que uma história, ela sempre tem o começo, o meio da história e o fim da história. E elas se juntam, elas se ligam, certo? Não é uma coisa sem sentido. Vou ser bem rigorosa em relação a isso, porque eu li umas coisas que eu fiquei assustada. Então, prestem atenção. E na página de geografia ainda, vocês vão fazer atividade sim, porque como é uma coisinha bem facinha, vocês vão dar conta. A número 25, que é a atividade, que é a continuação, e a número 26, certo? Aqui vocês vão explicar, não precisa ser muito longo, né? Vocês vão conseguir fazer sem problema algum. Na página do número 25,
a matéria-prima e produtos industrializados, a borracha, o alumínio, a madeira e o algodão. Recorte do material de apoio. Então você vai lá no material de apoio. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Olha, tá aqui, ó. Na página 1 do material de apoio. Um roxinho, né? Deixa eu ver se tem outras cores. Um vermelhinho, rosa, sei lá qual que é essa. Então, qual é a matéria-prima pro... É o trigo, o granito, a lã, o látex e o leite. Muito facinho, né? Então, ali, o queijo, a roupa, o biscoito, a borracha e a pia, né? Certo? Lembrando, o trigo, ele produz o quê? Ele produz a pia, ele produz o queijo, ele produz a roupa, ele produz o biscoito, ele produz a borracha. O granito, ele produz o quê? A pia, o queijo, a roupa, o biscoito ou a borracha. A lã produz o quê? O látex produz o quê? E o leite produz o quê? Vou dar a dica só do látex. O látex, ele é responsável pela produção de borracha. Então, bora lá. Prestem bem atenção. E a página do número 26 é para você explicar a relação entre campo e cidade. Qual é a relação entre campo e cidade? A gente já falou, né? Para existir a cidade, a gente precisa dos produtos que vêm da área rural, do campo, certo? Lembrando que a lista está ali. A profissão não pode ser substituída, a não ser que você não encontre nada sobre ela. Daí você manda uma mensagem e eu faço a substituição para você, certo? Boa sorte! Um beijo, até a nossa próxima aula.